Fala galerinha do Calendolândia, sejam bem-vindos. Estamos de volta e essa semana o canal completa um ano de vida. Sim, estamos chegando próximo a 35 mil visualizações e também a 1K, 1000 inscritos no canal. Então é uma semana diferente, apesar de semana passada eu ter passado a semana e dei um furo que eu poderia, mas o problema de estar trabalhando demais é você ficar fora dos noticiários, tudo. Eu fiquei até sabendo do atentado no show da Ariana Grande, porém eu não estava com tempo, vi alguma coisa assim, não li muito sobre isso e deixei de falar isso na quarta-feira. Poderia ter falado isso no vídeo de quarta. Inclusive, um aluno meu na quinta-feira falou: pô, professor, por que você não fala do show do atentado terrorista no show da Ariana Grande? Eu falei para ele: poxa, perdi o timing. Devia ter falado isso na quarta-feira, que foi pouco depois, né? Um dia e meio, 2 dias depois do ocorrido. Perdi o timing. E hoje, pensando no que eu ia falar pro vídeo, porque muita gente acha, a gente termina um vídeo e já começa a pensar no tema do outro, né? No roteiro do outro. E a gente eu tava pensando e não vinha a inspiração, o motivo. Infelizmente eu já tive várias ideias, mas fui perdendo. Eu tenho que lembrar de fazer um post-it, né? Alguma coisa assim, eletrônico, no celular, para sempre marcar, escrever o que eu preciso falar, né? Os temas, que eu lembro de temas, tenho temas na cabeça e às vezes perco eles, mas daqui a pouco lembro, tem que marcar. Eu ia usar um tema polêmico, daqueles que eu falei que eu já prometi, mas eu falei: pô, mas esse tema precisa de não trabalhar mais, não sei o que, aquele lance todo que vocês já sabem. Eu falei: caraca, eu preciso de um tema interessante. Bom, vamos para a internet. Fui na internet, fui no site de notícias e procurando, olhando tudo, tive uma inspiração. Aliás, tive mais de uma. Mas uma me pegou, que eu falei: poxa, era para ter falado disso na quarta, vamos falar no domingo, mas agora com um motivo bem claro. Inclusive, quando o aluno falou para mim, falou assim: põe uma imagem, né, da Ariana Grande machucada, né, teve imagens disso saindo, ela... Acho que nem tanto machucado assim, mas aí fizeram montagem também, né? Fizeram um monte de coisa, internet é fogo. E, põe isso, não sei o que vai dar visualização pra caramba. Eu falei: não vou por esse caminho, tá? Já fiz a thumbnail até, porque eu queria falar do assunto, mas não propriamente do atentado terrorista. E sim de algumas questões sobre psicologia do ser humano. Por isso esse assunto é um pouquinho diferenciado. Eu vou deixar um card, né, aqui. Na verdade, um card não, uma enquete aqui. Você, por favor, marque ali o que você acha. A thumbnail você já viu, você já sabe o título do vídeo, então é só uma questão de opinião. Mas você acha que o fim justifica o meio? Pois bem, isso é uma pergunta muito delicada. Por quê? Eu já vi muita gente se ferrar por causa disso. Essa história de o fim justificar o meio, às vezes dá uma impressão de que vale a pena, certo? Por exemplo, o importante é não ter a violência, então vamos matar o bandido? Vamos ser agressivos? Vamos aumentar a força policial? Ou pior ainda, vamos ser violentos para acabar com a força? Vamos infiltrar entre os grevistas para que haja pancadaria para a gente bater nos grevistas? Esse tipo de pensamento, às vezes ele pode ser muito tentador, mas ele é perigoso. E por que eu estou falando disso agora? Eu vou deixar aqui no link da descrição, aqui embaixo, um link de uma reportagem
de uma pesquisa que foi divulgada agora, e a pesquisa é que me fez fazer esse vídeo, de cientistas que fizeram um processo com terroristas, de toda uma análise psicológica dessas pessoas, análise comportamental, de ética e de moral, sobre conceitos, né, dessas pessoas. E apesar de ser uma prévia, uma coisa ainda simplória, inicial, como tudo na ciência, ainda precisa de mais testes, mais comprovação de outros pares, né, de pares do mesmo, da mesma ciência, né, da psicologia. Então tudo na ciência ela precisa ser repetida, verificada por outros cientistas. Você não pode, só porque você achou um resultado, achar que aquilo já é o correto. Na ciência você precisa de todo um método para aquilo estar confirmado. Mas os resultados são um indício. Indício de quê? Um indício que quem acha que os fins justificam os meios, geralmente tem esse tipo de ato. E, pasmem, era justamente o pensamento dos terroristas. Porque a ética e a moral, você tem que analisar. Aquilo deu resultado. Os terroristas, você vai ver na reportagem, se você quiser aprofundar, eles acabam, mais do que julgando se uma coisa é boa ou ruim, não balanceando, né, toda a questão desde o início, dos possíveis resultados. Não, eles só avaliam se deu resultado. Só avaliam o final. Se o final for favorável, para eles é válido. Foi válido. O fim justificou o meio. E o Brasil está sofrendo muito por causa dessas ideias. Vamos pensar que o Lula, um dos grandes motivos de toda a corrupção, de parte de toda a corrupção que nós estamos passando hoje, é justamente um pensamento assim. O Lula mesmo já teve esse pensamento lá no seu primeiro mandato com a questão do mensalão. Foi ali que tudo se começou. Porque o Lula venceu as eleições, mas ele não tinha o apoio do Congresso, ele tinha o apoio da massa, ele tinha o apoio do povo. Foi eleito e chegou até 80% de aprovação no seu governo. Mas ele não tinha um Congresso, né? O povo brasileiro, ele pensa só em votar num presidente como se fosse um salvador da pátria, mas esquece que tem que votar em um deputado, em senadores que apoiam esse presidente, senão ele não consegue governar. E foi pela governabilidade que o Lula começou a fazer o mensalão. O que era o mensalão, só para lembrar? Membros do governo, que o Lula disse que não sabia de nada, membros do governo passam a pagar uma mensalidade, não pequena, por isso o nome era mensalão, para deputados e senadores votarem coisas que o governo queria para governar. Ou seja, eles compravam deputados, compravam senadores para poder passar suas leis. Aí vinha muita gente que defendia o PT e falava assim, não, mas aí o fim justificava o meio. Eram leis importantes, eram leis que eram boas para o Brasil. Tá bom, algumas eram, mas isso criou uma proximidade, tá, do governo com aqueles deputados, senadores, de toda uma corja que tem no Congresso. Essa proximidade contaminou um e outro. Não que o PT era santo antes, não. Mas muita gente foi para o PT para poder ficar dentro do governo, porque o dinheiro começou a rolar. E isso virou comum. O dinheiro rolar virou comum. Muita gente, então, para quem não lembra, saiu do PT por causa disso. Teve gente que se indignou com as conexões, com as alianças que o PT fez
e saiu do PT. Teve até partido que foi formado. Eu não vou dizer aqui o nome do partido, apesar que você já sabe, aqui eu posso falar. Em sala de aula não falaria. Mas aqui eu posso falar. Né? O pessoal foi criado assim. As pessoas que estavam dentro do PT, que começaram a ver tudo isso por dentro, né? Sem provar, sem ter provas ainda, mas as alianças eram escusas demais. O Lula apertando a mão de Maluf, entrando junto com pessoas que sempre foram deploráveis na política brasileira. Antônio Carlos Magalhães, por exemplo, Collor, Jader Barbalho, Sarney, viraram aliados do PT. E aí, muita gente boa do PT falou, não, eu não posso me juntar com esse grupo, certo? Quem com porco se junta, farelo come. Então, eu não posso me juntar com esse grupo. E depois de muita briga, saíram do governo e criaram o PSOL. E aí você pergunta, o fim justificou o meio? Olha como está o Brasil. Essa ideia de bandido bom é bandido morto é justamente a ideia que o terrorista tem. Cuidado, se você tem essa ideia, você não que você seja um terrorista, mas você pensa muito parecido com um. E isso é perigoso, porque você pode incentivar que pessoas desequilibradas pensem como você e façam atos loucos, como os atos terroristas. Por quê? Sempre tem aquele que vai poder pensar como você, só que não vai ter o freio moral, de repente, que você tem. Ah, não, mas eu não vou fazer isso. Você pode não fazer. Mas e alguém começa a pensar como você, que falhar, sabe que mais? Tem que explodir tudo mesmo, tem que botar uma bomba no Congresso. É mesmo? Eu já estou até pisando atrás em alguns conceitos que eu tinha. Será que vale a pena mudar uma Constituição brasileira só para jogar direta já, faltando um ano para uma eleição? Falta quase um ano. Será que é jogo? Eu defendia, eu até botei no meu Facebook, defendendo as diretas, mas é jogo. Mas aí vai entrar um cara que vai continuar com todas essas roubalheiras, com toda essa... votado pelo Congresso e continuar com a reforma da Previdência, a reforma do trabalhista. Eu sei. Eu sei que isso, não ter a direta, pode se pagar muito caro por isso. Mas ter também pode pagar. E aí depois, peso na consciência de o fim justificar o meio pode ser muito grande. Eu não sei se eu quero pagar esse peso. Grandes dúvidas pairam no Brasil no momento. Temos que pensar muito no que devemos fazer e em quem devemos apoiar. Aqui fica o recado. Se você gostou do papo, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos, dá um like aí. Afinal, aqui somos livres para pensar. Pensar faz bem. O que não pode é ficar inerte no momento que nós estamos passando. Um abraço e até a próxima.